Bom dia e a paz do Senhor para você. Que bom que você está aqui hoje com a gente nessa semana incrível, onde a gente pode lembrar e celebrar tudo que Deus fez. São 20 anos só na oração da manhã e o que a gente tem de história para contar. Eu até já motivo meu pai a começar a escrever os testemunhos das pessoas que passaram pela oração da manhã, que passaram e fizeram campanhas do antes ou depois. E assim, isso é o motivo da nossa vida, essa comunhão com Deus, essa transformação. E a gente está no ano do amor, o ano onde que a gente quer ser cada vez mais parecido com Jesus. E a minha pergunta para você, antes de eu ler o versículo bíblico que Deus colocou no meu coração, o quanto que você tem amado o seu próximo e automaticamente o quanto você tem sonhado. Nós vivemos numa época de muitos desafios, de muitas incertezas, onde que as informações externas elas procuram nos amedrontar, elas procuram avisar a gente que vai ter uma próxima pandemia e não vai dar certo e tudo vai dar ruim, e a gente é cercado por esse tipo de informação e isso faz a gente tentar se proteger demais. Na Alemanha, né, de tanto respeito que a gente tem sobre os fatores externos, a gente tem seguro para tudo, a gente tem seguro para qualquer coisa. Meu pai tem 2, 3 seguros duplos por causa de nós criançada. Mas para eu poder amar, eu preciso criar um ambiente adequado. Repete comigo, ambiente. O ambiente é essencial para o amor. Quem é casado, quem tem filhos ou é um filho, o ambiente faz toda a diferença de como o amor é vivido. Não adianta um pai, um exemplo aqui rápido, falar que ama muito o filho dele gritando: "Eu amo muito você é tudo pra mim", gritando. O ambiente que caracteriza se essa criança se sente amada. Não adianta um pai ser completamente passivo em casa, ser apenas um personagem, "não, papai, te amo", e não demonstrar o amor. Para o amor acontecer, para o amor ser entendido, ser vivido, nós precisamos cuidar do ambiente. E eu estou começando o meu ano de 2024 assim, orando para que Deus possa me ajudar a sempre viver um ambiente de paz e de amor. É algo que a gente aqui em casa, a gente tem zelado muito por isso, o ambiente do nosso lar. E eu vejo pessoas que não se viram em ambientes prontos para amar. Eu lembro de José. José era aquele que sonhava. Ele era aquele que sonhava e apresentava os sonhos dele. Mas os irmãos dele, eles não tinham sonhos. Os irmãos dele viviam para destruir o sonho dele. Eles literalmente viveram para destruir o sonho dele. E a minha pergunta é: você ainda tem um sonho? Você ainda tem um sonho? Você tem que lembrar o seguinte: aonde que você foi formado? Eu quero começar a ler o versículo seguinte. Vamos lá no início, em Gênesis 1, a partir do versículo 11. Em seguida, ele disse que a terra produza todo tipo de vegetais. Isso é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutos. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutos. E Deus viu que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Vamos pular para o versículo 20. Depois, Deus disse que as águas fiquem cheias de todos os tipos de seres vivos e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou todos os grandes bichos do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movam nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era muito bom. E ele abençoou os seres vivos do mar e disse:
aumentem muito em número e enchem as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio de manhã. Esse foi o 5º dia. Então Deus disse que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens, e que se arrastem pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. E aí 26. Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher e abençoou. Até aqui. É interessante a gente observar o seguinte: Deus criou primeiro a terra. Deus criou primeiro o céu e depois Ele criou as plantas. Depois Ele criou as aves. Deus criou primeiro os mares e depois Ele criou os peixes. Eu vejo um princípio muito lindo aqui, que Deus, Ele prepara primeiro o ambiente. E depois que Deus preparou o ambiente, Ele fez o fruto nascer lá dentro. E quando a terra estava pronta, o ambiente da terra estava pronto, Ele formou quem? Ele criou quem? O homem. O homem, Ele pegou do pó da terra e soprou nele o espírito de vida. Então é a conexão da terra e do céu se juntando, fazendo essa maravilha que nós somos hoje, seres humanos. Não é à toa que quando a gente morre, a gente vira pó de novo, quando o sopro de vida sai. Deus criou o ambiente para nós vivermos. E assim tem que ser na nossa vida. Nós precisamos criar o ambiente de aonde que a gente quer viver. E aí eu te pergunto, como assim? Como assim ambiente, Daniel? O que você quer dizer com isso? Quando Deus te criou, Ele falou que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Vamos fazer ele igual a nós. Foi um momento de comunhão, de intimidade, de adoração, que Deus soprou o vento de vida, o sopro de vida para dentro de nós. O que isso quer dizer? Nós fomos criados em meio à adoração. Nós fomos criados em meio à adoração. A maior situação de intimidade do ser humano com Deus, do espírito de vida com Deus, foi onde que nós fomos criados. Agora eu te pergunto, será que nós sentimos falta disso? E aí que eu quero chegar. O ambiente, quem já se viu saindo num culto completamente abençoado, completamente renovado? Estamos festejando 20 anos de oração da manhã. E olha, eu já pude participar de muitos, e mesmo quando eu estou longe, eu acompanho muitas orações da manhã. E não tem nada melhor do que começar o dia em oração. Nem sempre é fácil, envolve muitos desafios, envolve acordar cedo, um compromisso. Mas a gente vê esse princípio com Jesus. Estava lendo hoje em Marcos, Jesus ele acorda antes do pôr do sol, ele se retira para orar. Um versículo que a gente já usou muitas vezes na nossa oração da manhã. Mas é um ambiente criado para o dia. É um ambiente que você cria da adoração. E quantas vezes a gente se sente tão bem no meio desse ambiente? A gente se sente bem, a gente se sente tão bem que a gente não quer sair. Eu lembro de uma história que aconteceu, eu acho que foi com o Klaus, que ele estava na nossa igreja antiga, na oração da manhã, ajoelhado, e a pessoa já tinha fechado as portas da igreja e já saiu, ele estava lá orando ainda. Eu acho que nessa época ele não era casado ainda. Ele quis ficar nesse ambiente. Por que a gente quer ficar nesse ambiente? Porque nós fomos criados nesse ambiente. Nós fomos criados nesse ambiente. Aí eu te pergunto, mas por que você existe? É o ano do amor. Nós queremos viver o amor cada vez mais. Por que você existe? Por que Deus te criou? Somente para a comunhão com Ele? Deus te criou porque Ele quer ser seu amigo. Ele quer esse tempo de qualidade.
Deus, ele passeava com Adão no jardim e conversava. Aí a minha pergunta é, quando que foi a última vez que você passou a oração da manhã, o seu tempo de devocional, simplesmente passando tempo com Deus? E não apresentando para Ele as suas tarefas, apresentando para Ele os seus desafios, as suas contas. Muitas coisas envolvem o nosso dia a dia, né? Hoje eu posso ser pai e a minha preocupação maior são meus filhos do que eu. Pensar sobre mim, eu penso como é que vai ser com eles, o que eles vão ter no futuro, o que eu posso apresentar para eles, onde que eu posso ir. Eu fico pensando o tempo todo, tal, mas quando foi a última vez que eu simplesmente preparei um ambiente de adoração aqui em casa? É o que a gente tem procurado fazer. A minha esposa, ela canta, ela adora e ela é natural nisso, ela não precisa forçar. Então ela pega, senta no piano, ela senta no violão, começa a adorar. E todos nós, a gente passa aí um tempo adorando. E como esses momentos são incríveis. Como esses momentos, eles falam a gente, fazem a gente esquecer de todos os brinquedos, de todos os presentes, de tudo aquilo que a gente precisa, de todas as necessidades. E sabe o que é o mais interessante? No Salmo 92, 13, ele fala assim, olha, os bons, o 12, né? Os bons florescem como as palmeiras. Eles crescem como os cedeiros dos montes do Líbano. 13. Eles são como árvores plantadas na casa do Senhor, que florescem nos pátios do templo do nosso Deus. Esse versículo ele mostra claramente para mim que quando eu procuro primeiro o reino de Deus, tudo mais vai ser acrescentado. Mas muitas vezes a gente inverte. A gente procura primeiro todo o resto. E se sobrar tempo, a gente gasta tempo na casa do Senhor. E sabe, esses 20 anos de jubileu, eu preciso dizer que esses testemunhos, eles marcam a minha vida. Seja de pessoas que eu vi sendo transformado, ou a minha própria vida. Quantas vezes com desafios na escola, coisa que meus pais não sabiam que estava acontecendo, mas eles sentiam. Aí a minha mãe literalmente me carregava para a oração da manhã e falava, filho, você tem que orar. Eu não quero orar, mãe. Ela, você vai orar, filho, senão você vai ganhar. Não, tu vai orar. Eu falei, tá bom, vou orar. Então, começando da minha própria vida, os testemunhos, eu olho hoje para os meus irmãos, para minha casa, não preciso ir nem muito longe. Eu olho para cada um antes, eu olho para cada um hoje. E eu posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Não é mérito nosso, não, é graça. É graça de Deus que a gente pôde ter esses tempos de oração, tempos de confronto, tempo de reconciliação, tempo de preparar o ambiente de adoração, voltar de novo ao colo de Deus, estar nesse tempo de comunhão. Então o meu apelo para você hoje, volte a sonhar do ambiente de Deus para sua vida. Procure a casa do Senhor, não tem a ver sobre reuniões, tem a ver de compromisso com Deus, tem a ver de dedicação, de entrega. Deus, eu te dou o meu tempo, eu te devolvo tudo que o Senhor me deu primeiro. E eu quero concluir, eu estava conversando com um empresário muito bem sucedido, e ele me procurou agora no final do ano. Ele falou, Daniel, ele tinha muitos desafios, ele tem uma baita mega empresa. E ele falou que ele estava ficando com muita dor de barriga e muita dor de cabeça, e que ele tomou um basta. Foi uma conferência que a gente pôde estar meio ano atrás, e ele viu ali a gente ministrar, e ele falou assim, olha, eu tomei um basta na minha vida, eu começo todo dia orando. Todo dia eu começo orando e adorando, por 2 horas. Halal, aleluia, o tempo todo, adoração. Ele fala que a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele mostrou lá na playlist dele do Spotify as músicas da Marine, músicas que a gente pôde produzir e pela graça de Deus, mostrar para o mundo o que estava no nosso coração. Ele fala assim, olha, minha vida nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque é um segredo no ambiente de Deus. Há um segredo quando a gente prepara para nossa casa o ambiente de adoração, e não de confronto, o ambiente de amor, e não de quando eu chego em casa eu vou apanhar, não, um ambiente de zelo, de cuidado. E essa é a minha palavra para você hoje, que você possa de novo nesse ano do amor começar a cuidar desse ambiente. Qual é o ambiente que você tem trazido para a sua casa? Qual que é o ambiente que você tem trazido para os seus negócios? Ou melhor, você vai trabalhar na empresa,
Qual que é o ambiente que você traz? É de reclamar? Eu quero concluir com isso. Imagina que tudo que a gente reclamasse ia desaparecer. Imagina você reclama do seu chefe. Imagina você reclama da sua esposa, viúvo. Imagina você reclama do seu carro, sem carro. Ou do metrô, você reclama que o metrô chegou atrasado. Imagina se tudo que a gente reclamasse ia sumir da nossa vida. Então, vamos mudar essa atitude. Não estou falando que eu sou melhor que você. Essa palavra também é para mim. Mas vamos mudar a forma de reclamar. A gente tem tantas coisas, eu sempre falo com a minha esposa, só quando a gente perde muitas vezes que a gente dá valor. Por que a gente já não dá valor agora? Vamos parar de reclamar, vamos criar um ambiente amoroso. Vamos parar de reclamar de governantes e vamos abençoar eles e profetizar vida e mudança. Vamos sim. Abençoa a sua esposa, abençoa a sua vida financeira, abençoa os seus filhos e cria esse ambiente de Deus na sua vida. Eu quero orar, Senhor, muito obrigado por essa semana de reconciliação, essa semana de jubileu, onde que a gente pode festejar tudo que o Senhor já fez. O Senhor tem sido tão bom. A gente vive numa terra tão boa. Isso é só ser um milagre, é só um milagre de Deus na minha vida. E assim eu te peço, Senhor, que o Senhor possa tomar nosso coração, nossas mãos, que esse ano a gente possa exalar mais o seu amor, preparando um ambiente de amizade, um ambiente favorável para nós e para nossa casa, pela tua graça. Que o Senhor seja o primeiro e o último na nossa vida, que o Senhor seja sempre o alfa e o ômega em todas as épocas, em todas as seasons da nossa vida, que o Senhor seja o tudo para nós. Assim eu oro e te abençoe em nome de Jesus. O Senhor te abençoe ricamente.